Livro de Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 12, a carta para a igreja de Pérgamo. Apocalipse 2, a partir do versículo 12, a palavra do Senhor diz assim: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, ao qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, a qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro assim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Vamos orar novamente? Senhor, obrigado pela tua palavra, Pai. Que no nome de Jesus, a tua igreja possa sair daqui hoje edificada, encorajada pela ação do Espírito Santo de Deus, do qual fala aos nossos corações. Pai, seja conosco, Deus, no nome de Jesus. Amém. O tema dessa noite, o tema desse estudo é a Igreja de Pérgamo e o Evangelho da atualidade. Eu prometo, nos próximos 25 a 30 minutos, no máximo, eu espero falar um pouquinho sobre esta igreja e sobre um pouquinho do cenário da pregação do Evangelho. Fazer um panorama como as coisas estão, definir junto com os irmãos o que é o Evangelho de Cristo Jesus, e depois nós olharmos para a igreja de Pérgamo e ver como a igreja de Pérgamo, que esses irmãos estavam passando, como é muito parecido com algumas dificuldades e alguns desafios da igreja desta época, da igreja deste tempo, com o objetivo de nós sairmos daqui entendendo o que é o Evangelho de Cristo Jesus, o Evangelho verdadeiro e o desafio da igreja na pregação deste Evangelho. Amém? Há algum tempo, sem a gente ficar falando, citando outras denominações, falando mal de outras igrejas, de outros pastores, mas em 2013, em janeiro de 2013, a revista Forbes, ela lançou uma matéria, uma pesquisa, que depois foi publicada na Época e um monte de outras revistas, falando sobre os pastores mais ricos da atualidade. Só para os irmãos terem uma ideia, o mais rico de todos tem uma fortuna estimada em 930 milhões de dólares. É muita coisa, né? Andando com um irmão, uma pessoa de carro, algum tempo atrás, nós passamos na frente de uma dessas igrejas e a pessoa comentou, ofendendo a igreja, né, falando, essa igreja é ladrão, essa igreja é isso, essa igreja é aquilo. E a gente começou a conversar e achar interessante, por que essas igrejas continuam crescendo?
Por que que as pessoas sabem, na mesma matéria, a revista Forbes mostrou também de que essas pessoas, esses homens que se intitulam homens de Deus e que fazem da fé um mercado, o mundo gospel um mercado, acusações gravíssimas contra esses homens, processos graves, e essas igrejas ainda continuam crescendo. Por que isso acontece? Em um congresso, este ano, ouvindo um dos meus ex-professores, pastor Ricardo Agreste, ele falando basicamente, mais ou menos, sobre o mesmo assunto, ele deu uma resposta que eu achei muito interessante. Ele respondeu o seguinte: porque o evangelho pregado nessas igrejas alimenta o narcisismo, o consumismo e o misticismo. O evangelho pregado nessas igrejas é um evangelho muito agradável ao coração humano, que se adequa muito aos desejos do homem, às necessidades emocionais, às necessidades financeiras, mas é um evangelho pouco agradável a Deus. É um evangelho narciso, é um evangelho que promove o homem, mas que não promove a presença de Deus. É um evangelho que incentiva o consumismo, porque é um mercado. A fé, o meio gospel, virou um mercado, é comercializado isso. E misticismo. É comum a gente ouvir falar de campanhas, de coisas que as pessoas fazem, compram lencinho, alguma outra coisinha, um detalhezinho, um tijolinho, e coloca aquilo como um objeto de fé, da ação. Sabe para que essas coisas, irmãos? É para tirar a glória de Deus. É para dar a oportunidade para o homem dele poder dizer: eu fiz algo. A minha fé, a minha ação, eu comprei o tijolo, eu fiz, eu tive essa ação. E essas coisas vão tirando Deus de foco. Tira Cristo Jesus, o Evangelho de Cristo Jesus, do centro da igreja. E este é um risco, é um perigo que nós estamos vendo muito na atualidade. Mas eu defino esse problema, esse acontecimento social, como a falta da pregação de um evangelho completo. A falta da pregação de um evangelho inteiro e verdadeiro. Então talvez você me pergunte: Bernardo, o que é o evangelho então? O que é o verdadeiro evangelho? O que é o evangelho de Cristo Jesus? Deixa eu te dar uma definição, e se você quiser colaborar comigo, fique à vontade. Eu defino o evangelho como a mensagem central da Bíblia, que se cumpre em Cristo Jesus, pelo qual o pecador é chamado ao arrependimento e justificado mediante a fé em Cristo, sendo salvo por favor imerecido. Essa é a minha definição do Evangelho de Cristo Jesus. E aqui nós vemos alguns itens. O primeiro item é que a mensagem é a mensagem central da Bíblia. Eu quero ver com os irmãos daqui a pouquinho como o Evangelho é exposto. A gente não tem tempo, e seria maravilhoso se um dia a gente tivesse a oportunidade de pegar livro por livro da Bíblia e começar a demonstrar como o Evangelho, como toda a Bíblia aponta para Cristo Jesus. Mas eu quero dar 2 exemplos de como todo o Antigo Testamento ele contém o Evangelho completo, o Evangelho verdadeiro, do qual aponta para Cristo Jesus. É a mensagem central da Bíblia, que chama quem? O pecador. Existe então um objetivo. Para quem o Evangelho é levado? Para aquele que é pecador. Para aquele que está caminhando para a morte. Para aquele que está morto em seus delitos e pecados. E aqui eu quero parar um pouquinho
quero falar um pouquinho sobre a definição de evangelho que um autor chamado David Nicholas, um pastor americano, ele escreveu um livro intitulado O que Fizeram do Evangelho. E nesse livro ele fez uma pesquisa nos Estados Unidos e ele constatou que 90% das igrejas não pregam o evangelho de forma completa. 90% das igrejas não prega o evangelho inteiro. E ele define então nesse livro, eu recomendo esse livro do David Nicholas, O que Fizeram do Evangelho, e ele define então o que é o Evangelho. E ele apresenta que o Evangelho é as más notícias e as boas notícias. O que é a má notícia? A má notícia é que nós somos pecadores. A má notícia é que nós estávamos caminhando para a morte. E essa morte é a morte eterna. E que o ser humano, ele não pode fazer nada para se salvar. Não tem nenhuma ação, não tem nenhum misticismo ou alguma coisa que a gente cria ou faz que é capaz de fazer com que Deus olhe para a nossa vida e fale assim, ele merece salvação. Essa é a má notícia. Todos pecaram. Todos nós estávamos caminhando para o inferno. Às vezes a gente tem medo de falar de inferno, de falar sobre morte eterna, mas é realidade. Cristo Jesus falou muito sobre isso. Cristo Jesus, em todo o seu tempo aqui, ele falou muito sobre o inferno. O Evangelho ele é composto da má notícia. Quando nós falamos do Evangelho, nós precisamos falar da má notícia. Nós precisamos falar para as pessoas quem elas são, que são pecadoras. Não tenha medo, irmão. Não tenha medo de quando você falar do Evangelho de Cristo Jesus, expor essa verdade. A gente tem medo, porque as pessoas são orgulhosas. Eu, pecador? Que isso, Bernardo? Eu pago minhas contas, eu sou bonitinho, eu sou muito legal, não sou pecador. Não tenha medo. Claro que nós podemos orar e pedir para que o Espírito Santo nos dê sabedoria, formas, graça, meios de expor isso, de falar essa verdade. Não é verdade, Belozinho? Mas o Evangelho de Cristo Jesus, ele é composto também da boa notícia. E qual é a boa notícia? A salvação. Que por meio de um só homem, Cristo Jesus, que olhou para as nossas vidas, que em um determinado momento da história, o Verbo se fez carne, habitou entre nós e foi caminhando até a morte de cruz. E esse é o centro da Bíblia. Esse é o centro da nossa história. Esse é o centro da história do cristianismo, porque é o projeto de redenção. É o projeto de Deus para a igreja. É o projeto de Deus para os seus filhos. Cristo Jesus. E essa é a boa notícia. Ele substituiu a nossa morte. Ele pagou a nossa dívida. O preço dos nossos pecados. E só Ele, somente Ele, o Filho de Deus, santo, sem pecado, poderia fazer isso. E essa mensagem precisa mexer com a vida da igreja, gente. Nós corremos o risco de lidar com o sagrado, lidar com o Evangelho, lidar com a palavra, e com o passar dos tempos, com o passar dos anos, essa mensagem se torna muito comum. Porque a gente ouve toda semana isso na igreja. Nós ouvimos falar de Cristo Jesus semana após semana, domingo após domingo. Mas se você voltar um pouquinho aqui no comecinho do capítulo 2, Deus manda que João escreva uma carta para a igreja de Éfeso. E qual era o apelo para a igreja de Éfeso? Vocês deixaram o primeiro amor. Deixaram a comunhão com Cristo, de olhar para o amor de Deus, para o amor de Cristo. Nós corremos esse risco também. Por isso, a necessidade de nós conhecermos o Evangelho completo.
A boa notícia e a má notícia, reconhecer que somos pecadores, reconhecer que somos dependentes da presença de Deus, da graça de Deus na nossa vida. Por isso, quando Paulo ele escreve aos Romanos, ensinando aos Romanos, lá no capítulo 6, versículo 23, ele vai falar, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo ensinou o evangelho completo para os irmãos da igreja em Roma. Paulo expôs o evangelho completo. Diz que o salário do pecado, que a morte é nossa, que nós pecamos, mas Deus nos amou. Entende? Veja como isso está presente em toda a Bíblia. Qual é a primeira vez que o Evangelho é exposto na Bíblia? Em Gênesis. Logo como o homem pecou. Se você olhar Gênesis capítulo 3, depois que o homem pecou, no versículo 9, Deus ele chama o homem, Adão, onde você estás? Adão ele se esconde porque ele vê a realidade dele agora sem Deus. Ele olha para a vida dele, ele olha para ele, ele vê que ele está nu. Então, no versículo 11, ele responde para Deus. Deus perguntou, quem te fez saber que estava nu? Então ele conta, Senhor, aí aquela história, né? Foi a mulher. Deus chega para a mulher foi para a serpente. Mas o que importa é que o homem pecou. Ele olhou, o homem passou a olhar para a natureza dele sem Deus. E esse era o estado de Adão. E qual foi a consequência da má notícia para Adão? Lá no versículo 16, maldita é a terra por tua causa. Essa é a má notícia exposta aqui em Gênesis capítulo 3. Mas logo no mesmo capítulo tem a boa notícia. O evangelho completo, o evangelho inteiro. Versículo 21, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para cobrir a nudez do homem. Isso já apontava para Cristo Jesus. Porque para isso acontecer, para o homem ter uma roupa, para o homem ter uma veste, sangue teve que ser derramado. Para nós podermos ter uma nova veste, nossas vestes purificadas, limpas, sangue teve que ser derramado, o sangue de Cristo Jesus. Mas no mesmo capítulo, a maior promessa da boa notícia, este ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar, apontando para Cristo Jesus. Um evangelho completo. Má notícia e boa notícia. Apóstolo Paulo ensinando novamente, insistindo nesse assunto com a igreja de Roma, no capítulo 5, versículo 19, ele escreve, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Paulo insistia na pregação do evangelho completo, em expor a má notícia, em expor a situação do homem sem Deus, mas expor a graça de Deus completa. Um segundo exemplo do evangelho exposto no Antigo Testamento, a gente poderia, como eu falei, ficar aqui horas falando sobre isso, analisando vários textos da Bíblia. Toda a Bíblia ela vai apontar para Cristo Jesus, mas um último exemplo que eu quero dar para os irmãos, que eu acho lindo, está lá em Abacuque capítulo 3, quando nós olhamos para a situação do povo de Judá, o povo já estava se corrompendo, o povo estava se misturando a outros deuses, adorando a outros deuses, a idolatria, a prostituição, a violência. Tanto é que no capítulo 1 de Abacuque, o profeta, ele questionando Deus, fala, Deus, até quando? Até quando eu vou ficar olhando essa situação? Até quando eu vou ficar vendo a maldade do meio do meu povo?
Então Deus ele revela a vontade dele, falando que iria vir um povo mais violento, um povo duro para julgar a terra, o povo de Deus, o povo de Judá. E lá no capítulo 3, nós podemos ver o evangelho exposto. No versículo 2 é a chave que aponta para Cristo Jesus em Abacuque. E no versículo 2 fala: Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida na tua ira. E aí na continuação, a boa notícia: lembra-te da misericórdia. Na tua ira, a má notícia. E a boa notícia é que lembra-te da tua misericórdia. Alguns estudiosos dizem que a oração de Abacuque, e eu acho isso lindo, foi ouvida, mas foi ouvida em Cristo Jesus, que no dia da ira do Senhor, ela não caiu sobre mim e sobre você, mas quem pagou o preço do nosso pecado foi Cristo Jesus. Isso é maravilhoso, igreja. Isso é fantástico. Quando Cristo Jesus, lá na cruz, em Lucas 23, 34, nós podemos conferir isso. A oração dele, mediante a ira de Deus, era: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O clamor de Cristo Jesus na cruz era pelo perdão para com as nossas vidas. No dia da ira do Senhor. Viu como o evangelho completo, inteiro, ele está exposto em toda a Bíblia? Por que então, muitas vezes, nós vemos um evangelho pregado de forma parcial? Um evangelho infantilizado. A gente muitas vezes tem infantilizado a palavra de Deus. Jesus te ama, Ele tem um projeto lindo para a sua vida, porque você é muito fofinho, você é amadinho, você é uma joinha, você pode continuar pecando, não importa o que você faça, e a imagem de Cristo Jesus vai resplandecer na sua vida. Tem até música, disso, Parece, se não me engano aí. Um evangelho infantilizado. Porque se o evangelho, nós podemos dizer, Deus tem um projeto, Deus ama, Deus tem um projeto lindo para a sua vida, mas sabe qual é o projeto lindo para a sua vida? É que você é pecador, está indo para o inferno e Cristo Jesus pode te salvar. Esse é o projeto. Só que às vezes com essa pregação infantilizada, com esse evangelho infantilizado, um evangelho fofinho, um evangelho emocional, as pessoas ligam isso somente às necessidades. Um evangelho narcisista, consumista, que a gente traz somente para saciar os nossos desejos, cobrir os buracos emocionais da vida. De fato, Deus ele faz isso? Deus ele faz. Deus ele faz do coração alegre? Faz. Deus ele cura, livra da morte, no leito de morte, quando os médicos já não têm solução, Deus ele faz isso? Deus ele faz. Mas o maior milagre de Cristo Jesus, o maior milagre de Deus para a igreja não é nenhuma dessas ações. O maior milagre que Deus fez para a sua vida foi quando Ele te alcançou da morte eterna, da condenação, e te trouxe para a vida. É isso que deve vivificar a igreja, é essa mensagem que deve avivar a igreja. Se o evangelho de Cristo Jesus não confronta a sua vida, é porque essa mensagem, o que você está entendendo, é somente sobre você mesmo. Se o evangelho de Cristo Jesus não demonstra que somos pecadores, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa acontecendo então. E que nós precisamos parar para refletir.
dentro da definição do Evangelho. Por isso que eu falei, pelo qual o pecador, ele é chamado ao arrependimento. Tem um autor chamado Mark Driscoll. Ele é um cara muito polêmico, gente. E algum tempo atrás ele teve alguns problemas, mas ele escreveu uma coisa que eu acho muito interessante, que é uma matemática da igreja. Dentro dessa matemática, eles põem uma matemática perigosa, que cultura mais igreja, menos o evangelho, é igual a liberalismo. Quando a igreja de Cristo Jesus deixa de falar do evangelho completo, ela se dobra para a cultura. Ela se dobra para os aspectos seculares, para os aspectos desse mundo. E essa matemática é perigosa. Isso acontece porque não existe a exposição e a pregação do evangelho completo. E é isso que estava acontecendo com a igreja de Pérgamo. Foi onde a igreja de Pérgamo se perdeu. Quando nós olhamos para a cidade de Pérgamo, era uma cidade muito rica, uma cidade central ali na Ásia Menor, se tornou capital depois no Império Romano. Era uma região de montanhas, se nós formos ver a geografia, e nas montanhas ao redor de Pérgamo, estava cheio de templos a outros deuses, um povo muito idólatra. Estava ali um dos principais templos da cultura grega, que é o templo de adoração a Zeus. Pérgamo era conhecido pela medicina, pela ciência. Tanto é que ali também tinha o templo de adoração ao deus Asclépio, que hoje tá nos símbolos, né, de medicina, leva o símbolo da medicina aí. Uma cidade importante, uma cidade idólatra, uma cidade multicultural, onde se misturava a cultura grega com a cultura romana, a idolatria. Veja como com uma cidade muito parecida com os nossos tempos. Um tempo onde hoje, se você fala assim, Cristo Jesus é o caminho, alguém vai responder para você, o seu caminho. Cristo Jesus é a verdade, alguém vai falar assim, não, mas é a sua verdade. Não existe verdade mais no mundo. Verdade é relativo. Verdade é inerente àquilo que você acredita e àquilo que você pensa. Você tem uma verdade e eu tenho uma verdade. É isso que acontece hoje. Esse é o cenário do mundo, do qual a igreja de Pérgamo estava introduzida e do qual a nossa igreja também ela está introduzida. No meio dessa cultura, no meio desses fatos. Mas olha que interessante, a igreja de Pérgamo era uma igreja joia também. Tem elogios aqui no texto para a igreja de Pérgamo. Veja aí lá no versículo 13, ele vai falar que o Deus escrevendo a carta para a igreja vai falar: tenho visto a fé de vocês que conserva o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas. Antipas foi um mártir naquele tempo. Existem alguns estudiosos que falam que Antipas ele morreu dentro de um touro de bronze, um boi de bronze, onde colocou em cima do fogo e ele foi assado ali e se tornou um mártir. Tanto é que a palavra testemunha, se referindo a Antipas aqui, fala sobre mártires. Uma igreja que nesse contexto politeísta, nesse contexto relativo, nisso tudo, ainda estava se mantendo firme. Tanto é que o segundo elogio fala: vejo que vocês vivem em meio à idolatria, e vocês ainda estão se mantendo, estão conseguindo se manter uma igreja viva. E aí vem um confronto. E aí vem a palavra de Deus para a vida deles. Mas tem algumas coisas contra vocês. E aí no versículo 14, ele vai falar: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Quem lembra aqui, eu estava aqui nesse dia, quando nós estudamos Número capítulo 22.
falando sobre Balaão, quando o povo de Deus estava ao redor das terras de Moabe. O rei de Moabe, então, Balaque, manda os seus encontrar Balaão, fala: Balaão, profetiza contra o povo, fala que se eles guerrear, eles vão perder, fala para não vir não, bota medo no coração do povo. Balaão responde: isso aí eu não posso fazer não, não tem jeito. Mas Balaão, ele fala e elimina, ele arma. Ele fala: olha, mas se você fizer um banquete, se você trazer as mulheres, esse povo vai cair. Esse povo vai ceder. O que é a doutrina de Balaão? São pessoas que estão dentro, mas que é muito parecido com a cultura, estão trazendo a cultura para dentro, misturando o Evangelho de Cristo Jesus, minando, tirando a força. Estão armando contra Deus dentro da igreja. Essa é a doutrina de Balaão. Porque deixaram de ouvir o Evangelho verdadeiro. Porque deixaram de ser confrontados pela verdade do Evangelho. E existia um segundo problema aqui, né? Que aí fala sobre os nicolaítas, a doutrina dos nicolaítas. Tu tens aí os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Os nicolaítas eram pessoas que... um evangelho fácil. Um evangelho onde você, não tem problema, você paga aqui uma conta com Deus, você pode trazer o seu dízimo, você faz isso ou aquilo e Deus vai te perdoar e pode continuar a viver do jeitinho que você está vivendo, está tudo certo. Um evangelho sem confronto. Esse é o evangelho dos nicolaítas. Veja como, quando nós deixamos de ouvir o evangelho verdadeiro de Cristo Jesus, vejam os riscos que a igreja passa. Quando eu e você, meu irmão, quando eu falo igreja aqui, entenda que igreja é gente. Igreja é eu e você. Eu estou falando sobre as nossas vidas, quando eu se refiro à igreja. Às vezes a gente está pensando na estrutura, mas eu estou falando sobre vivência. Quando nós deixamos de olhar para a palavra de Deus e para a graça do Evangelho de Cristo Jesus, nós começamos a achar tudo muito normal. Pecado é normal. As coisas do mundo, as coisas deste século são normais. E a gente quer misturar, e aí começa o nada a ver, o está tudo certo, o normal demais. E a igreja começa a se esfriar. Essa é a realidade da igreja de Pérgamo. E olha aí no versículo 16, o confronto. Portanto, arrependa-te, e se não, venho a ti sem demora. Contra eles pelejarei com a espada da minha boca. O autor de Hebreus, no capítulo 4, fala que a palavra de Deus ela é como espada de 2 gumes, mais penetrante, ao ponto de dividir juntas e medulas. E é assim que começa esse capítulo, é assim que começa esse trecho no versículo 12. Aquele que tem a espada afiada, aquele que tem a palavra, aquele que com a sua palavra pode realizar, pode fazer, aquele que está acima de todas as coisas, aquele que presta juízo. Esse é o confronto para com a igreja de Pérgamo, na atual circunstância que eles estavam vivendo. Mas o versículo 17 tem a boa notícia. E a boa notícia ela é maravilhosa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei o maná escondido. Maná era o alimento que vinha para o povo no deserto, que Deus proporcionava para eles quando eles não tinham nada, quando eles não tinham mais nada para comer. O que Deus está falando para esse povo? Que Deus, aos fiéis, aos que permanecerem firmes, eu vou sustentar. Eu vou estar junto. Essa é a boa notícia de Deus.
para a nossa vida, que Ele está conosco, que Ele concede o maná, é Ele que sustenta a igreja, é Ele que está sustentando. E o texto segue a boa notícia, bem como darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Essa pedrinha branca, nos tempos da Grécia, nos julgamentos, o promotor apresentava a queixa, a defensoria apresentava a defesa, e o júri, eles davam a sua decisão, apresentando uma pedrinha branca, quando era absolvido, ou uma pedrinha negra, quando era condenado. E aqui Deus escreve, aos fiéis, eu darei uma pedrinha branca, a salvação. Está falando sobre a salvação. E essa é a maior esperança da igreja. Essa é a maior esperança que nós temos ter como igreja na nossa vida, de que é Deus que está sustentando, e de que a nossa vida está caminhando para a eternidade. E é isso que deve mover a igreja. Nós passamos por tempos semelhantes à igreja de Éfeso. Tempos difíceis, como eu falei, de que nós devemos nos manter firmes e fiéis à palavra. Falar do evangelho completo. Viver o evangelho completo, viver o evangelho de Cristo Jesus. A gente tem que pregar o evangelho para nós mesmos, falar de Jesus para nós mesmos, lembrar o quanto somos pecadores necessitados da graça de Deus, todos os dias, igreja, todos os dias. E não ter medo, igreja, de falar a verdade do evangelho completo. De não ter medo de pregar isso para as pessoas. Não ter medo de proclamar essa verdade. Porque essa é a maravilhosa graça. Esse é o escândalo da cruz. O pecador que se torna santo. Através de algo que ele não pode fazer, mas que foi Cristo Jesus que realizou. Essa é a verdade que nós não podemos deixar. Que em nome de Jesus, Deus possa fortalecer a sua igreja. Que nós possamos viver um evangelho verdadeiro. Que o evangelho de Cristo Jesus possa estar em nossos corações vivo. Para que nós possamos diariamente, irmãos, olhar para a cruz de Cristo. Olhar e reconhecer como somos pecadores, necessitados da graça de Deus. Que Deus possa fortalecer a nossa fé como a promessa aqui do maná de Deus para a nossa vida, e que a nossa visão, a nossa vida como cristã possa estar apontado para a eternidade, junto com Cristo Jesus. Amém? Queria terminar, se alguém não tiver, se quem quer fazer alguma colocação, alguma pergunta, pode falar. Pastor, a gente observa que a igreja, né, a sociedade em si, a gente tem sido muito bombardeado, vamos dizer, com diversos tipos de mentalidades, né, vamos dizer assim, mundanas, etc, né, prostituição, enfim, hedonismo, igual o pastor citou aí, né, muito bem explicado. Mas eu não sei se é uma impressão pessoal minha, ou se realmente é uma realidade que está fortalecendo cada vez mais, que seria a universalização das religiões. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho observado em muitas famílias, às vezes parentes, amigos e tudo, aquela velha história. Às vezes, dependendo da situação, eu vou lá e acendo uma vela para o santo, por exemplo. Dependendo do humor, eu vou em tal lugar fazer uma benzição. Dependendo, você vai
e faz aquela miscelânea. E eu não sei, eu em particular acho que isso tem tomado uma proporção assim meio que enorme. Então, assim, será que seria correto pensar que talvez esse seria hoje a principal mentalidade satânica, vamos dizer assim, que está querendo engolir a gente? É um alerta, porque foi igual eu falei, hoje tudo é relativo. As verdades não são absolutas mais, né? Você crê dessa forma, e tem a questão também do respeito. Nós devemos respeitar outra religião? Sim, só que a ideia de respeito hoje está se transformando muito em aceitação. Não, eu respeito, então eu aceito, então a gente come junto e faz o que você faz, porque eu te respeito. Então, a gente tem que ter a ideia que, sim, nós podemos respeitar o nosso parente, o nosso vizinho, sim, mas saber que Cristo Jesus é a verdade absoluta, e não abrir mão disso. Isso é verdade, irmão. O mundo está caminhando para isso aí. O mundo está caminhando para o resultado aqui da igreja de Pérgamo, misturando as doutrinas e tudo mais. Aqui, ó. Pastor, nós nunca devemos esquecer em nenhum momento da nossa vida que o diabo, ele é sutilmente astuto. Ele tem os meios de nos tragar assim, que a gente às vezes nem percebe. Então, por exemplo, o que ele coloca no meio do chamado povo de Deus? Colocando entre aspas, eu acho que os irmãos vão entender. Você já viu que os crentes, digamos assim, eles não se bicam? Você é da Assembleia de Deus? O que é isso? Você quer essa perna cabeluda? E etc, etc. Você é presbiteriano? Você não fala em língua? Então, os evangélicos, entre si, não se entendem facilmente. Outro detalhe, essa frase não é minha, eu ouvi do pastor Lúcio, nem sei se é dele. O povo de Deus é o único exército que abandona os seus feridos. O irmão cai, a gente não vai dar a mão para ele para reerguê-lo. Então, o diabo vai colocando essas sutilezas no nosso meio, e essa aceitação de que o Cássio falou, ela faz parte desse misticismo que o diabo tem colocado sutilmente no nosso meio. Então, hoje, por exemplo, eu não sei com quem que eu estava conversando hoje na cidade, acho que é o João Wilson, ele tem um amigo que é extremamente... Não, foi o Clóvis ontem, numa reunião, que ele disse, ele tem um amigo que é extremamente espírita, mas ele não sai da igreja católica fazendo quermesse. Então, há toda uma mistura, e essa mistura de lá, ela está nos contaminando também. Às vezes a gente não vê como, a gente não percebe como, mas ela está. Então hoje é fácil, porque a mídia ela é massificante em cima principalmente de evangélico. Eu acho que talvez isso aí seja até um meio de nos separar, enquanto evangélicos, criar facções dentro do evangelho. Eu acho que é mais ou menos por aí. É isso mesmo, presbítero. E algo interessante, você falou sobre a mídia, ela ser forte, né, contra nós. E acho que a irmã já trabalhou com os muçulmanos, né? Trabalha ainda, e o cristianismo ele é a religião mais perseguida do mundo, os cristãos. Sabe por quê? Porque é a única religião do qual o homem ele não pode fazer nada para se salvar. Isso confronta, isso é duro para o ser humano. E essa é a verdade que a gente tem que manter, né, presbítero? De saber, é isso que vai nos unir, é isso que fortalece a igreja. Esse é o maná, é a graça de Deus, é o maná da igreja. Isso é bacana, importante esse alerta que o presbítero fez. Alguém?